Pessoal, o fluxo de cisalhamento nada mais é do que a força cortante por unidade de comprimento, ou a tensão de cisalhamento, na verdade, por unidade de comprimento da peça, representada geralmente pela letra Q. A gente já viu em outras aulas, principalmente na parte de torção, que o fluxo de cisalhamento ele pode ser escrito como a tensão de cisalhamento vezes a espessura da peça, lá nas seções de paredes finas, né? Seções vazadas de paredes finas. Isso lá na torção é constante. Aqui não é dessa mesma forma. A gente vê que o fluxo de cisalhamento ele depende do sentido de aplicação da força V e ele, olha só, ora ele é Q1, ora ele é Q2, ora ele passa a ser Q1 mais Q2, porque nós temos ali uma distribuição de tensões que varia nas seções transversais. A gente vai mostrar para vocês essa distribuição, como que ocorre essa distribuição de força cortante, mas a princípio nas seções desse tipo nós seguimos a distribuição de cisalhamento que parte das extremidades, caminha e depois morre nas extremidades. Perceba que a resultante Q fica praticamente com todo o núcleo central desse nosso fluxo. Por que esse fluxo de cisalhamento ele é importante? Para calcular o cisalhamento nas ligações, sejam elas ligações com pregos, com parafusos ou com cola, por exemplo, que pode ser um recurso no cisalhamento de peças, aliás, na união para seções compostas de peças de madeira. E esse cisalhamento, para calcular o cisalhamento nas ligações, eu preciso definir o fluxo de cisalhamento solicitante, ou seja, neste caso, força cortante por unidade de comprimento que solicita o material em cada uma de suas ligações e compará-lo ao fluxo de cisalhamento resistido pelas diversas conexões realizadas. Então, olha só, fluxo de cisalhamento solicitante, VQ sobre IT seria a tensão de cisalhamento, mas a gente sabe que o fluxo de cisalhamento é a tensão de cisalhamento vezes a espessura do ponto. Então, como aqui está multiplicado pela espessura, sai do jogo a espessura da peça. Este é o esforço solicitante. E qual é o esforço resistido? Se eu tenho uma tensão admissível e uma largura de colada, então a espessura da cola, da espessura colada, digamos assim, da chapa colada, vezes a tensão admissível da cola. Se fosse nessa ligação, essa é a espessura, e eu tenho uma tensão admissível para essa cola. Se for nesse outro ponto, essa é a espessura está aí, e a cola provavelmente vai ter a mesma tensão admissível. No caso de pregos, no caso de conexão por pregos ou parafusos, o que nos dá de resistência, ou fluxo de cisalhamento resistente, é a cortante que cada prego resiste, dividido pelo espaçamento entre pregos. Portanto, VR do prego dividido pelo espaçamento longitudinal entre pregos. A gente não vê, mas se a gente continuasse a desenhar essas peças, por exemplo, teria um parafuso aqui, um prego aqui, outro prego aqui, outro prego aqui. Tem esse gap, esse espaçamento aqui entre pregos. Então, o fluxo de cisalhamento resistente para uma conexão de pregos é a força cortante resistida pelo prego, dividido pelo espaçamento entre eles. A gente tem uma aplicação, isso é pouco usual, pouco comum na hora que a gente estuda para concurso, mas eu trouxe uma questão aqui da Consulplan que fala sobre isso. Uma viga caixão quadrada é construída a partir de 4 tábuas, conforme a imagem. Sabendo que o espaçamento entre pregos é de 30 milímetros e a viga está submetida a um cisalhamento vertical de magnitude V igual a 1,2 kN, determina a força cortante em cada prego, aproximadamente.
Opa! Então, primeiro eu preciso entender do fluxo de cisalhamento, como que ele funciona. Vou considerar que tem uma força aplicada aqui, né, uma força V. Essa força vai gerar um fluxo de cisalhamento. Na hora que a gente analisa o fluxo de cisalhamento nesse tipo de peça, ela parte do centro, caminha para as laterais, desce e volta para o centro. A mesma coisa para o outro lado. O fluxo de cisalhamento ou a distribuição de cisalhamento na seção transversal, ela é mais ou menos desse tipo. Óbvio que os vetores aqui ao longo dessa linha são maiores, né? Porque a gente tem maior momento estático de área e, consequentemente, seria uma distribuição mais ou menos parabólica, assim. Ela aumenta bastante quando está próximo ali do eixo neutro. Resumindo, com essa distribuição, a gente precisa saber o fluxo de cisalhamento solicitante na conexão. Se a gente vamos pegar uma conexão, a crítica, aqui são todas iguais, porque a gente sabe que depois da metade, o fluxo de cisalhamento, o momento estático de área começa a reduzir. Então a tensão que se tem nessa ligação, tem-se nessa, tem-se nessa, tem-se nessa. O fluxo de cisalhamento solicitante é igual a VQ sobre I. A espessura não entra no jogo do fluxo de cisalhamento. V vezes Q, V eu já sei, é o V da seção transversal. Inércia é da peça como um todo em relação ao centroide, constante. Então esse cara é constante, esse cara é constante. O que muda é o momento estático de área. Que área que entra na consideração? A área da onde começa o fluxo até o ponto da conexão. Então o que entra, na verdade, a área que colabora para o momento estático de área para esse cisalhamento no prego, é essa área marcada em vermelho. Daí a inércia, eu calculo 1 sobre 12 BH ao cubo da área externa, que é 114 por 114, por isso o termo elevado à quarta, porque é ele vezes ele mesmo, né? Uma seção caixão. Desconto a parte interna, que tem base 76 e altura 76. Então, 76 a quarta. Calculada a inércia, calculo o momento estático de área desta área que influencia no fluxo de cisalhamento nos pregos. Fazendo a substituição aqui, que o solicitante é VQ sobre IT e que o resistente eu mostrei para vocês é resistência do prego, cortante e resistente do prego, dividido pelo espaçamento, nós chegamos à conclusão de que VQ sobre IT tem que ser menor do que a resistência obtida pelo sistema de pregos. VR do prego é então igual a VQ, espaçamento longitudinal sobre I, substituo agora e acho que a força cortante resistente do prego determina a força cortante em cada prego. Então a força cortante que cada prego vai ter que resistir aqui é de aproximadamente 109,3 newtons. Veja que a própria banca marcou C, 100 newtons, mas o nosso gabarito 109,3, essa questão deveria ter sido anulada. Veja que a única questão que eu encontrei do assunto, de conexão e de fluxo de cisalhamento aqui, tanto de seções coladas e pregadas, é uma questão que a própria banca deu um gabarito errado. Nem sei se de fato ela foi anulada, mas é importante entender que essas conexões elas podem ser feitas por pregos, colas, e o fluxo de cisalhamento solicitante deve ser comparado com o fluxo de cisalhamento resistente pelo sistema de ligações realizado. Roda a vinheta que agora a gente fala de centro de cisalhamento, um assunto que muito importante da parte teórica também.